Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça sua. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast que os educa à distância, não importa onde você está aí. Nossa... Caralho, esqueci o que eu ia falar. Foda-se! Nossos ensinamentos chegarão até você, tá bom. Comecei mais ou menos, mas tá bom. Eu desconcentrei com os bastidores aqui do Caralho Carinha. E aí, Murilovski, tudo bom, cara? Desconcentrei totalmente depois do Caralho. Pois é, né? Esse tipo de situação em que você está EAD pode levar a essa situação de desconcentração. Uma boa tarde, boa noite, bom dia aos amigos e amigas dos Filhos do Cabaré. Sejam bem-vindos e bem-vindas nesse que é um dos podcasts mais ouvidos do mundo EAD, desde o Ártico até a Antártica, que tem influenciado comunidades inteiras das sociedades Unix e também de Santa Claus. Esperando que sua passagem para esse podcast possa ser de significativo proveito, pois aqui as dúvidas elas são pulverizadas no mundo EAD e a liberdade é plena, pois nós seguimos todos os ensejos da Quinta Emenda. Aproveito para pedir que esmaguem o dedo no like, isso é muito importante, compartilhe, comente, é grátis, e podem ter certeza que nenhum tipo de mal ou patologia irá ocorrer com você caso você resolva fazer isso, nos ajudar. Caso resolva não fazer, a gente vai colocar aí uma possível punição em que sua irmã, prima ou mãe irá vir estagiar aqui na série dos Filhos do Cabaré no departamento Alexandre Frota. Alexandre Frota é foda, hein? Pô, toda vez que eu escuto palavra plena, eu lembro daquela parada lá do Seu Madruga, como é que é? A vingança, como é que é? Nunca é plena. Toda hora. Mata a alma e envenena. Olha lá, toda hora ele fala plena, na minha cabeça vem mata a alma e envenena. E aí, Henrique, rei do Grindr, o André sabe que você é rei do Grindr. Daqui a pouco o André vai falar se sabe ou não. O Henrique fica olhando as peças no Grindr. Essa história aí é só com você, cara. Eu não sei do que você tá falando. Primeiramente, alô, quer dizer, boa tarde, boa noite, bom dia aí, bom final de semana, boa semana. Que vocês tenham uma semana muito abençoada. E como o nosso querido André disse, se você também está aí no seu EAD, parabéns. Se você está dentro do seu trabalho, se fudeu. Caralho, que hora que o André falou isso? Eu não lembro dele ter falado isso. André não. O Murilo. Só não sei se você tá falando que eu saí daqui. O Murilo. Eu não lembro dele ter falado porra nenhuma disso aí. O Murilo. Entendeu? Mas tu é burro, hein? Cara, E hoje vai ficar uma pergunta no ar aqui. O André vai sair com uma dúvida daqui, hein? Que o André, o Henrique já foi personal do André. O André vai ficar assim, caralho, será que ele já olhou minha peça? E aí, o maconheiro das alterosas? Agora ele não fala, esse animal. Não entendi. Quem é o maconheiro das alterosas? Você.
Não, eu não, você é louco. Quem faz faculdade de AD não fuma maconha não, viado. Os caras cheiram não. Os caras não fumam maconha, viado. Larga a mão. Não vou, essa eu não vou assumir, não. Bom, rapaziada, é sempre uma satisfação aqui estar com vocês no Filhos do Cabaré. E é isso aí, pô. Obviamente, né? Vai tomar no cu, Bruno. Falar mal do meu Que Corinthians. isso? De graça? De graça não, né, De cara? graça? Pô, de graça? Tem que manter um decoro, né? Um padrão. Existe um padrão. Caralho, do nada assim, pô. Sou ofendido gratuitamente nessa porra desse podcast, hein? Puta que pariu, hein? Puta que pariu, hein? E toda vez que a gente fala de educação aqui, de ensino e qualquer coisa, a gente chama o André aqui, porque o André entende disso, é professor, e ainda tem uma plataforma de ensino à distância aí, entendeu? Ele participou com a gente do episódio que a gente falou dessa pessoa muito importante para a nossa educação, que é o Olavo de Carvalho, tô zoando, do Paulo Freire. Quase o igual, episódio que a gente gravou do Paulo Freire, entendeu? Então, e aí, André, muito obrigado, cara, por você estar participando de novo. E fala caralho, Corinha, pra nós aí. Então, Bruno, só queria começar falando que, assim, essa história que meu caralho tirou sua concentração pegou meio estranho. Ficou estranho essa porra. Ficou meio estranho. Vai. Ficou estranho mesmo. Na hora eu pensei nisso. Achei que ia passar batido. Todos. É sempre um prazer incomensurável estar aqui com vocês novamente. Bom, depois das apresentações feitas, acho que eu não tenho muito mais o que falar. Né? É isso. Então obrigado, boa tarde, valeu, André, por ter vindo. Mas seria interessante a gente avisar, né, o André, que é o nosso convidado, e outros que poderão vir a participar do Filhos do Cabaré, é que no Filhos do Cabaré, com prazer, o valor é dobrado, tá? Eu acho que isso aí salva a minha frase inicial. Aliás, deixa eu só fazer. Podemos falar de Olavo de Carvalho, aliás, do silêncio do Olavo? Faz tempo que não dá declaração nenhuma, né? Isso Esse aí. Ele tinha tanta coisa pra falar que agora não tá falando mais nada. Eu vou beber uma Pepsi em homenagem ao Olavo de Carvalho. Bom, já ganhamos uns 500 mil haters nesse momento, vamos seguindo. Imagina, se alguém que segue o Olavo de Carvalho ouve essa porra aqui, por favor, retire-se agora. O Olavo de Carvalho ouve. Sai daqui! O Olavo de Carvalho tá ouvindo. Esse podcast já tá transcendendo já, mano. A gente já tá indo pro 8º círculo do inferno. Achei interessante eu agradecer a participação do cara e não pedir desculpa, né? A gente chega em outra questão aqui, que é porque o André aceitou uma segunda vez participar do Filho do Cabaré. Não é a segunda, não. Não é desse que não é a segunda. Então, já teve mais vezes já. A gente falou de quê? Eu não lembro. Teve um que foi de educação também. Eu não lembro, faz muito tempo. Normalmente são temas de educação, mas se eu falar que eu lembro o tempo, também não lembro. Eu não. A capa, Henrique, procura aí. A capa eu acho que é um quadro negro. Eu acho que é isso, eu não lembro. Pô, vai lá atrás, homem. Eu lembro que o André participou, é verdade. Lá atrás, verdade. O caralho do André já tirava essa concentração, né, mano? O caralho do André já tava muito presente na vida do Bruno. Há muitas lutas atrás já tinha essa questão já. Nossa, mas faz tempo, peraí. Tô rodando. Não, faz muito tempo, cara, nem vou lembrar. E aquela época que eu usava a porra da numeração e não, mas aí... Mano, aí fodeu, não vai achar nunca essa merda. No Spotify, as capas são tudo igual dessa época. Foda-se. Foi um episódio sobre educação que o André participou. Volta aí, ouve todos aí, um deles você vai achar que é o do André. Tu vai achar um cara falando assim, Carinha. Aí tu sabe que é o André. Não é difícil de identificar. O André é pé vermelho, que nem nós, né, Henrique? O cara é aí da nossa região, então. Ele é de Rafael, pô. O cara acabou de falar que ele é de Rafael. Na verdade, Rafael, lá, né?
Ah, o Henrique fez a pronúncia extremamente acurada, tá? É Rafar. Harvard, né? Como dizem alguns. Inclusive, eu estudei em Harvard. Harvard. Se tu falar rápido, o nego acha que é Howard. Aí tu fala Harvard. Essa é a ideia. Se falar rápido, o cara fala, caralho, o cara estudou em Howard, não, Harvard. Não, Harvard. É o que? Rafa é o nome de uma pessoa. Do Eu não sei a história de fundador Rafa. Era o nome de um Fundador cara da cidade. Era o apelido Mas dele. qual que é a história da cidade? Senhor Júlio Henrique Rafar. Mas o que era uma fazenda dele? Veio diretamente coisa? da França. Começou em torno da usina de açúcar, né? E continua até hoje. Entendi. Continua até hoje. Entendi. O cara era um produtor, veio pra cá e fundou lá o primeiro usina Caralho. da cidade. Chuta o número de habitantes segundo o censo de 2022. 23 mil. Não, menos. Muito Você mandou menos. chutagem? Você mandou chutagem. 9 mil habitantes. Pô, 9 mil. Aumentou. Houve uma Caralho. explosão populacional lá. Olha depois que só. Pararam de usar preservativo e Rafária aumentou. Foi só o André Boa. sair de lá que liderou. A possibilidade de ser um monte de primo, entendeu? Que é casado lá é grande. Não, ali, assim, todo mundo é primo, parente de alguém. Ou, como Nossa. se diz por lá, né? Gente de quem? Né? Gente de quem? Você... Ô, cara, você parou pra pensar numa cidade de 9 mil pessoas, você deve conhecer uma proporção grande dos habitantes, cara. Sem exagero, acho que uns 70% você conhece. Sem exagero. Cacete, cara. Sem exagero. Sem exagerar. Sem exagerar, dá uns conhecer 70%. É por aí, né? Rapaz do céu. 9 mil pessoas. Pô, a Zona Leste aqui que eu moro em Santa Bárbara tem mais gente que isso. Com certeza. Ele deve ter umas 30 mil pessoas ou mais. É. O condomínio que eu moro tem 50%. Vai ter 50% da população do Rafar. E não é brincadeira. E não é brincadeira. Eu tô com o telefone, eu tava com o microfone fechado, porra. Tô falando aqui, hein? O que tem de bom pra fazer em Rafa? Tem time de futebol lá em Rafa? Quer dizer, tinha, né? Se tem ainda, não sei. O que tem de bom? Tem um time de futebol que não ganha porra nenhuma jogando na Série C? Tem. Pelo menos pra nós ter uma resenha? Que sério. Eu acho que deve ser Série Z. E olha lá. Tem estádio? Tem um. Cabe a campo cidade inteira lá. no estádio. Exatamente. Lotação máxima, a cidade tá lá. Eles jogam o futebol aqui do interior, pô. É o democrático. campeonato lá dos caras. Democrático. O dos caras, né? Qual é o time da nossa Ó, região, Henrique? Fala aí. Rafar, na verdade, acho que tem um estádio, uma quadra poliesportiva, E um coreto? Tem um coreto? uma piscina. Não tem coreto. Tem uma E a piscina. Praça da Luz? Praça E a da Praça da Luz? Vocês estão fazendo um assédio geográfico com o nosso convidado. Só queria lembrar vocês disso, tá? Ah, não, dos crimes que a gente cometeu nesse podcast, esse é o mais light. É o mais tranquilo. Pois é. Hoje estamos de boa. Não Hoje infringimos nós tá nenhuma lei tranquilo. ainda. Hoje nós tá tranquilo, ninguém falou de capacitismo ainda. Ainda. Isso é mais pro final. Isso é mais pro final. Começando a gravar. O Henrique tá esquentando ainda. A hora que o menino ficar quente, você vai ver. O Henrique ficar quente, Nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O Vitor vai sentir o calor do Henrique. Fica aí com a interpretação do jeito que vocês quiserem. Eu não tenho nada a ver com Rafar. isso, não. Rafa, 9 mil. Pô, estádio do Rio Branco cabe mais gente que isso. Que loucura, cara. No estádio do Rio Branco cabe 9 mil pessoas. Olha o Acho que Bruno. cabe 15.
Bruno ficando encantado que ele mora num país gigantesco, olha. O que tem a ver país, animal? Eu tô bobo porque a cidade é pequena. Tem nada a ver isso aí, mano. Tá vendo? Você mora num Tecnólogo, país maconheiro falando merda. A coisa mais normal Tá do bobo, mundo é ser mais... Você tá bobo, velho? Você tá bobo? Tecnólogo, maconheiro falando merda. Você tá bobo. Só pode. É que a Elaine tá desmontando minha casa inteira aqui. Dá um oi pra todo mundo, Elaine. Fala oi. E aí, seus viados? O André tá Fala, aí. Elaine! O André é tudo viado. O André não. O André é gente boa. Caralho. Bom, eu não me senti Ah, é? contemplado com essa manifestação da namorada do Bruno, viu? Você... Caralho, eu tô querendo saber o que falaram dela aqui, ó. Levei um susto, tava aqui no cangote. O que estão falando de mim aí, caralho? O que o viado do Henrique falou aí? De novo o caralho atrás do Bruno. Não, mas aqui não tem caralho, não, rapaz, tá doido? Tá. Pera aí que vai passar uma manada de búfalos aqui agora. Se liga. Olha lá. Vai. E aí, mané? E aí? Vai lá. Vai, deixa o micro, viado. Quase arrancou meu fone. Ai. Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um tema que ele começou a ganhar força, assim, vamos colocar assim, durante a pandemia, que obviamente teve que ter isolamento e tal, e as coisas tinham que voltar ao normal, e o normal que eu digo, as aulas continuarem, para as crianças não perderem ano letivo, nem nada, e não só crianças, todo mundo que estava, de alguma forma, matriculada em alguma instituição de ensino, teria que dar continuidade. Eu ainda confesso que eu não sei se isso é um avanço, né, de colocar assim, isso é um avanço num avanço no tipo de educação, se era um caminho natural que foi antecipado por conta da pandemia, tá? Eu não consigo colocar dessa forma, assim. E a gente vai conversar hoje sobre essa questão do ensino à distância, de como funciona, se pode se considerar, se pode se considerar ensino, é uma pergunta idiota, obviamente que é o ensino, né? Eu tenho um exemplo, assim, eu faço algumas pós, eu faço EAD, eu não aguento mais sentar em sala de aula, mas aconteceu algo comigo semelhante, assim, quando eu era moleque, porque eu estava saturado daquele negócio de escola todo dia, de botar uniforme, pegar o ônibus, ir para a escola, pegar o ônibus, depois ir para casa, eu não aguentava mais aquilo, então meu rendimento caiu muito na escola, e aí se você pega aí, pra vocês terem ideia, às vezes eu falo isso, parece até que eu tenho orgulho disso, mas não tenho orgulho. As duas vezes, que na época era segundo grau, tá? Então, foda-se como é que chama hoje, eu tô cagando pra essa bosta. Na minha época, segundo grau, eu dividi em 3 anos. Então, o primeiro ano eu reprovei 2 vezes. Tinham 10 matérias. Eu reprovei em 6. Reprovei em educação artística. Eu não reprovei mais porque tinha professor que gostava de mim. Entendeu? Então, era no mínimo para ser umas 8 matérias para eu reprovar. Mas não é porque assim, eu era burro, alguma coisa, é que eu já estava saturado daquilo. E aí, obviamente, teve toda aquela celeuma em casa, né, de que, porra, não, tem que estudar, caralho, papapá, e eu sugeri de fazer supletivo. É aí que eu falo que foi algo similar que eu fiz, né? E aí, os 3 anos do segundo grau, eu acabei fazendo em 1 ano e meio, né? Então, na prática, eu perdi só meio ano, né? Eu acabei 6 meses depois do que todo mundo que começou comigo no segundo grau. Isso porque eu enrolei em matemática 6 meses. Fiquei enrolando, fazendo matemática, fazendo uma prova só por semana, e aí eu levei 6 meses fazendo matemática, porque as outras matérias eu dei um gás. Então, foi uma coisa que é o seguinte, eu aprendi muito mais dessa forma, entendeu? Porque eu fazia meu horário de estudar,
entendeu? Sentava lá, estava em outro ambiente, entendeu? Não tinha aquela obrigatoriedade de estar no horário, de pegar a carteirinha, de botar, para o cara botar a presença. Porra, olha que coisa velha, mano. Tinha a caderneta, você botava lá na parada, lá, vinha um maluco, tirava e botava lá o carimbo de presente, e se você tivesse faltado o dia anterior, ele botava o ausente lá. Porra, bateu saudade agora desse tempo aí. Desses anos 80, 90 da vida aí. Mas hoje, como eu falei, eu faço pós, assim, mas também não assisto aula ao vivo, são pós que estão gravadas lá. Eu também não faço com o objetivo de ter títulos pendurados na parede, eu faço mais para me atualizar das coisas, para ver coisas por outras perspectivas, que você vai ouvir um cara, às vezes um cara fala uma parada assim, que fala, porra, nunca tinha pensado em abordar dessa forma o tema. Entendeu? Então, aprender, né? Aprender. Se chama aprendizado isso, minha gente. E para conseguir Murilão, você... show, né? Obviamente. Eu não queria falar isso, vai ficar chato, né? Mas, porra, óbvio, né, porra? Por que você acha que eu tô na porrada de show? Eu tô pagando meio em tudo, irmão. Tô pagando meio em tudo. Eu vou continuar fazendo pós para conseguir minha entrada aí. O ingresso tá caro. Então a gente tem que pagar meia entrada nas paradas. Então, cara, Ô Murilo, você nunca estudou EAD ou já estudou? Você é naquele tempo de ajoelhar no milho, essas coisas, né, Murilo? Esse tempo aí, né? Eu tive oportunidade dentro do processo de educação que eu tenho, na verdade, até hoje, né? Tanto como aluno, como professor. E eu posso dizer que eu tenho um processo de aprendizagem contínuo, porque eu estudo até hoje. Estou fazendo outra pós-graduação, é a 5ª pós-graduação que eu estou fazendo. E eu sou lá do começo, quando começou os primeiros ensaios para a EAD, eu participei de uma matéria, de uma disciplina, que era uma disciplina experimental de bioquímica na Unicamp, e eu acabei participando desse estudo. Então eu fiz a matéria, fiz a disciplina, né, computador, enfim. Então eu sou assim, bem do começo, quando se começou esse EAD, eu fiz uma graduação EAD, só que nessa graduação EAD a gente tinha que ir até a faculdade, lá o professor ele dava aula num outro estado, a gente assistia no telão, dentro da classe assistia no telão, aí se tinha dúvidas você pedia para que a atendente ligasse até o professor e ele respondia as suas perguntas. Inclusive eu lembro que tinha uma turma muito grande em Belfort Roxo, eles estavam sempre fazendo questionamentos, perguntas, então isso bem lá 2002 ou 2003. Entre um tiro e outro, né? Só para configurar aí. Belfort Roxo, entre um tiro e outro, alguém fazia uma pergunta. Bem começo disso, enfim, então a gente ainda não fazia por computador, por quê? Porque ainda essas disciplinas, elas não eram gravadas e você tinha acesso ao computador, isso veio surgir depois. Você fazia a avaliação, você tinha que ir até a faculdade, lá você fazia a avaliação, mas a coisa ela foi ficando, vamos dizer assim, cada vez mais entrincheirada, né, no computador, na sua casa, né? Então, sim, eu tive essa experiência, tenho experiência com professor, mas eu não dei aula EAD com professor. Todo o período que eu tenho com professor, quase 25 anos, no tradicional, né, na sala de aula, no laboratório e assim por diante. Eu vejo que esse modo de educação EAD, a gente tem que entender, primeiro, a educação dentro de um contexto amplo. Então, assim, o ensino-aprendizagem, ele faz parte do processo educativo, mas ele não está lá sozinho. Então, eu vejo que a EAD, a educação à distância, ela cumpre a função no processo ensino-aprendizagem. Ela cumpre, ou seja, é dado um conteúdo, você pode estudar esse conteúdo, você pode aprender, você pode tirar as dúvidas, você pode, então, fazer as avaliações e assim por diante. Então, eu acho que ela cumpre essa função
ensino-aprendizagem. Agora, como a educação você tem é algo mais amplo, aí então eu vejo que a EAD, ela obviamente não consegue cumprir todo esse papel educacional, porque o fato de que você se dirigir até a escola, você fazer amizade, você ir à biblioteca, você compartilhar conhecimento, você socializar esse conhecimento, você se aproximar das pessoas, essa relação interpessoal, ela é muito importante. E ela só pode ser possível no método tradicional. Então, o método tradicional de educação, na minha opinião, ele jamais vai ser superado, porque isso faz parte da nossa demanda biológica, da relação com as pessoas, né, desse enfrentamento que você tem que ter no dia a dia, de conversar com as pessoas, de ter essa mediação dos conflitos que inevitavelmente eles aparecem quando você convive com as pessoas, né. Isso daí é o que é a principal ferramenta que nos torna humanos. E dentro da educação, ou dentro do ensino à distância, você não vai ter isso. Ou isso aí ocorre, mas de forma muito paliativa, né? Você não vai criar esses vínculos eles não vão existir. Então isso, ela deixa uma lacuna muito grande nesse processo de educação. Por isso que eu vejo que o ensino à distância, ele obviamente existe, está aí, está na LDB, né? Você já tem um artigo todo que contempla a educação à distância, mas o quanto mais precoce ele eu vejo que vai ser ruim para o processo de educação. Então, quanto mais tardio ele for, melhor vai ser. Vejo também que, no caso da pandemia, ele, como o Brunão tinha comentado, ele acelerou esse processo. A pandemia, na verdade, ele foi um catalisador muito grande de vários processos. E a educação passou por isso, né? Principalmente a educação superior. A educação superior, ela acabou assim, sofrendo uma transformação profunda em relação à vinda da educação à distância, que, como eu falei anteriormente, foi catalisada pela educação à distância. Então, só para citar uma situação, você vê uma universidade como a Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, ela fechou, né? Ela não suportou os novos tempos, não suportou as novas demandas que surgiram aí no século XXI, em que você teve uma mudança muito profunda no ensino superior. Então você tinha assim como outras também, tá, tem sofrido de forma muito aguda essa mudança, porque antes você imagina, você pegava uma condução, uma van, um carro, enfim, e fazia uma viagem, né, de 20, 30, 40, uma hora para chegar até a universidade. Lá você ficava 4, 5 horas, depois você fazia de novo o trajeto, né. Quer dizer, hoje com o ensino à distância, isso daí deixou de ser necessário. Você vai para algumas disciplinas em específico, você então faz uma viagem, mas não é uma viagem de 5, 6 vezes por semana. Então, assim, esses custos, todos eles mudaram todos esses custos, né? Isso teve um impacto muito grande nessas instituições. Então, várias delas hoje, inclusive, elas oferecem, além da modalidade tradicional, né, o semipresencial, a distância, ou seja, eles tiveram que ofertar, vamos assim dizer, ou abrir um leque no cardápio de cursos que não havia até 20 anos atrás, né? Então, eu vejo que a pandemia, ela acelerou esse processo, né?
E você vê isso aí em outras áreas também, veja o comércio, né? Você passa aí no centro da cidade, de várias cidades, você vê a quantidade de lojas que se fechou, a quantidade de salões, né, para alugar, enfim, né? Por que isso? Porque você tem hoje o comércio online, e esse comércio online mudou muito a estrutura do comércio tradicional que a gente tinha, né? Que a gente saía de casa, ia até a loja, experimentava uma roupa, um sapato, enfim, né? Procurava o que você gostaria de comprar. Isso mudou muito, né? E eu vejo que a pandemia, ela acelerou isso terrivelmente. Eu acredito que a educação, ela talvez chegasse até no ponto que a gente chegou hoje em relação a essa demanda do ensino à distância, mas eu acredito que ela ia demorar mais tempo para que ela atingisse o nível que nós atingimos hoje. Só que a pandemia, ela acelerou isso aí terrivelmente, né? Inclusive agora está fazendo 6 anos, né, do início da pandemia, né? Parece que foi ontem, mas... então eu acredito que o ensino à distância, ela veio, né, por um lado, atender uma demanda que existia. Essa demanda, ela cresceu, né, terrivelmente aí absurdamente no período da pandemia. Contudo, a educação como um todo, o ensino à distância não consegue preencher. Será? Enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando nisso, assim, será mesmo? Eu até entendo a questão que você falou de estar próximo, da questão de ir na escola, apesar de todos os senões que você levantou aí, do lance do tempo que perde o transporte e tudo mais. Você até mencionou o Unimap. Unimap, eu estudei na Unimap. A Unimap já estava ruim das pernas antes da pandemia, foi a pá de cal, né? Mas já vinha mal das pernas antes, né? Acho que na minha época já estava ruim já, né? Eu acho que eu peguei o princípio do fim da Unimap. Mas eu entendo, assim, que diante disso que tu falou aí, mano, esse lance o ensino fundamental, eu entendo, sim, que é importante essa questão de ir para a escola, que são coisas que a gente até conversou aqui em outros episódios, da importância que tem da criança ter contato com outras crianças, até para ela se encontrar no mundo, né? Para ela fugir daquela caixinha fechada que ela está dentro de casa e passar a ter contato com outras crianças e, não diria adquirir hábitos de outras crianças, mas falar, pô, mas a criança faz isso, ele faz isso, parece mais divertido do jeito que eu faço, esse tipo de coisa. Agora, ensino superior, cara, eu acho que é um negócio já meio... esse lance de ir para a faculdade. Obviamente, existem matérias que você vai ter que ir, questão de laboratório, essas coisas, isso aí não tem como. Mas eu acredito que, por exemplo, direito não tem necessidade de você ir para a escola, para um lugar físico, né? Obviamente que a faculdade de Direito, ela é cercada de muitos debates, né? Às vezes se debate muitas coisas, né? Porque o direito nada mais é do que você interpretar uma coisa que está escrita lá, e aí você interpreta da forma do que você vai defender, né? E isso gera muitos debates, tanto é que a fase final de um processo se chama debates. Então, mas eu acho que, por exemplo, administração, direito, uma ou outra engenharia que não precise de ter trabalho no laboratório, eu acho que é válido, entendeu? Eu acho que é uma forma de... como é que eu vou falar? Você para estudar, você tem que estar à vontade, que não é o exemplo que eu dei da questão que eu falei quando eu fiz supletivo. Você tem que estar à vontade onde você está para estudar, cara. Então, por exemplo, aquele lance, como o exemplo que eu dei, de ir para a escola, ficar lá sentado, lá de uniforme, entendeu? Ter aquele horário para estudar, aquilo já estava para mim muito desgastante. Isso, pô, a gente está falando de 94, 93, 94, entendeu? Eu estava já, mano, desgastado com isso, entendeu? Eu já não aguentava mais isso, entendeu? Então, eu não assimilava mais.
Eu não assimilava mais. Eu não sei, eu vi que você, em termos gerais, você é contrário, mas eu não sei se eu sou totalmente contrário, não. Eu vou até pedir licença para o André, para o Henrique e para o Vitor agora aqui. Vou provocar o André primeiro aqui. Tá aí, André, ou dormiu? E dormiu, André dormiu. Tô aqui. Bom dia, André, bom dia. Bom dia. Você está no Filhos do Cabaré. André, você ainda está com DJ Bruno. Você está com a plataforma ainda de ensino à distância ou já encerrou as atividades? Não mantenho mais a plataforma, só disponibilizo lá as aulas que tinha e tal, mas não estou mais especificamente atuando nisso. Não porque eu não concorde, mas por uma série de outras questões. Mas o que você pensa sobre isso, André? O que você pensa do ensino? Obviamente, você tem uma opinião favorável. Você não vai chegar tendo uma plataforma e falar, acho uma merda, é tudo uma merda. Sim. Isso aí. Não, minha posição em relação ao EAD, ela é, eu tenho muitos questionamentos em algumas coisas, acho que o Murilo expôs aí parte do que eu iria falar, né? Mas por já ter trabalhado com educação à distância e por ser da área de tecnologia, não dá para eu falar que eu sou contra, né? Seria meio contraditória a coisa. Mas isso também não me impede de questionar muitos pontos, sabe? Por exemplo, eu acho curioso também, a gente fala em ensino à distância e vem logo à mente a questão da pandemia, né? Que foi aí que a coisa potencializou e para alguns foi aí que a coisa começou. Provavelmente o Henrique e o nosso outro, o Juninho, que são do Novo Testamento, não vão lembrar do que eu estou falando. Nem vão saber, talvez, do que eu estou falando. Mas a galera aqui, Bruno, que é do Antigo Testamento, né, o primeiro... Fala aí. Eu sou novo. Tá bom. Sou uma criança. Tá bom. A gente que vem do Antigo Testamento tinha lá o Instituto Universal Brasileiro. Isso não deixa de ser ensino à distância. Né? Numa época em que a gente não tinha tecnologia disponível como tem hoje, não tinha internet, mas a educação à distância ela já existia. Né? Se fazia educação à distância através dos correios, né? Enviando material e tal. Então, é um assunto, né, que eu acredito, ele começou há muitas décadas atrás a se pensar nisso. Só que um problema que eu vejo da educação à distância é que, para mim, são dois segmentos. Né? Você tem a educação à distância pensada como uma política educacional, ela é uma coisa, né? E a educação à distância pensada como uma política de gestão empresarial, a visão mercado, aí é outra. Né? Você tem para mim, existem essas separações. Quando você pensa, né, na educação como política educacional, aí tem muitos pontos a favor. O que eu observo, né, pelos anos aí de prática também, experiência no assunto, acho que dá para falar um pouco disso. Uma das grandes vantagens da educação à distância é que você pode chegar a pessoas que nunca teriam acesso a um determinado material, um determinado conteúdo, por N questões. Né, por elas estarem isoladas num ambiente, né, de mais difícil acesso, né, não ter, né, condições de bancar uma universidade, né, uma formação. Então, nesse sentido, Rafar, exatamente. Essa disseminação do conhecimento, eu acho que é a descentralização do saber. Hoje você tem acesso a materiais de qualquer universidade do mundo. Você não precisa ser aluno de Harvard, como a gente estava zoando, né, mas de Harvard, para ter acesso a aulas de Harvard. Né? Você, obviamente, não vai poder falar que é formado por Harvard, mas você pode ter aula com professores de lá. Né? Isso é uma das coisas positivas, né, em se pensando o EAD como política educacional. Quando você pensa na EAD como política de mercado, né, com a lógica do mercado, que infelizmente também acontece, aí você tem a EAD pensando em redução de custo, né, em mão de obra mais barata, né, mão de obra especializada mais barata, né, e você tem uma padronização, uma massificação. E é nesse ponto que eu sou contrário.
né? Eu peguei, fui professor universitário por muitos anos, né, numa grande empresa aí e chamo de empresa mesmo, porque não deixa de ser, né, do segmento educacional, e eu peguei a transição, né, entre o 100% presencial para o EAD, né? Então eu vivi os dois mundos nessa instituição. No começo, assim, a ideia que se vendia, ela era sedutora, né? Você vai ter todos os pontos positivos, você vai poder estudar de casa, na hora que você quiser, né? Tudo isso que o Bruno também falou que foi um atrativo para ele. Isso, de fato, é positivo, principalmente quando a gente pensa, assim, na educação superior, né? Só que, por outro lado, também, assim, você tinha, ainda que, por isso que eu falo que a educação à distância, ela começou a ser pensada e projetada muito antes do que ela foi implantada, né? Porque essa instituição, assim, a gente tinha total liberdade para planejar as aulas e conteúdo desde que falasse o que eles queriam. Assim, você pode fazer o que você quiser, mas o manual está aqui e você não pode sair uma vírgula, né, do planejado, né? Então, assim, isso não deixava de ser já uma prévia porque vinha depois, que é a padronização, a massificação, né? E isso foi sendo colocado aos poucos. Então, no começo, você tinha 5 dias presencial, 1 à distância. Aí, de repente, passou, né, 3 à distância, 3 presencial, 2 à distância. Até que a coisa se inverteu. Hoje você tem 1 presencial, 5 à distância. Não estou mais nessa instituição, então posso falar com mais, né, liberdade. Mas agora, o que se via com isso daí? E o que a minha crítica ao material. E aí eu aproveito a explicar por que hoje eu não continuo mais, né, com a plataforma. Exatamente porque hoje eu não consigo mais ter tempo de me dedicar exclusivamente a isso, né? E eu não tenho tempo de atualizar material, conteúdo na frequência com que eu precisaria, né? Então eu optei por não fazer, né? Os materiais que eu já tinha disponibilizei, tá livre, inclusive deixo aí depois com você, Bruno, um link para colocar isso, se o pessoal quiser pegar material, o livro, né? Durante a pandemia a gente tinha, né, bastante coisa para pensar, e eu escrevi um livro sobre o assunto, né, que foi conclusões aí ao longo do tempo. Mas voltando, né, quando você pensa qual é a lógica da instituição? Ela não estava muito preocupada, não. O discurso que se vendia era um, mas a prática é outra. Ela não estava preocupada com a comodidade do aluno, ela estava preocupada em reduzir custo, né? E aí foi uma situação viável para ela e todas as outras instituições hoje, né, colocar à distância, porque você grava, você paga, né, uma aula para um professor doutor, então isso era algo muito explorado, né, que você vai ter aula com professores doutores, mestres e tal, só que o cara gravava uma aula e aquilo é repetido à exaustão. Para algumas disciplinas pode valer a pena, né, como você colocou, em direito, talvez, o ritmo de mudança ele não é tão grande, mas para algumas áreas como a minha, por exemplo, isso não é válido, né? E eu digo assim, esse material mesmo que eu produzi lá na pandemia, em 2000, 2001, hoje ele está totalmente defasado, né? Eu cito ferramentas, técnicas ali que eu utilizei na época, que hoje nem existem mais, né? E a gente está falando de 6 anos, né? Não é de um... fui aluno já de EAD também, né? Fiz também algumas pós em EAD, e durante a pandemia eu me aventurei a começar uma outra graduação por EAD, mas parei no primeiro semestre, né? Exatamente por essa questão de observar que, assim, as aulas, elas eram de 5 anos atrás, né? Então você estava discutindo assuntos ali, discutindo entre aspas, né? Porque você não discute, né? Mas você escreve ali para debater com outras pessoas textos, notícias de jornais de 5 anos atrás. Então, assim, vem o questionamento. Dentro desse contexto, é aí que é a minha crítica à educação à distância, né? Não é sobre a plataforma em si, não é sobre o meio em si, né? Ela é uma ferramenta muito útil, mas o meu é com o método, é com como se faz. É isso que acho que...
entra nessa questão. Você pensa como uma política pública educacional, é uma situação. Mas o mercado não vai pensar dessa forma. O mercado financiariza, né? E aí a gente não tem como fugir de Paulo Freire de novo, né? Da educação bancária, massiva. Nesse sentido, é que eu acho ruim. Né? Então, se você for pensar na educação à distância, por exemplo, para menores, que infelizmente o nosso governo do estado aí vem tentando alguns, até me foge a palavra para enquadrar a coisa, mas enfim, fazendo algumas experiências. Tá sabotando mesmo. Tá sabotando. De querer trazer a educação à distância, né, para qualquer nível. Nesse ponto eu concordo 100% com o Murilo, sou contra. Porque é exatamente a educação, e voltando de novo para Paulo Freire, né, ela sempre é baseada em diálogo, troca e contato. Né? Só no ensino fundamental? Não. Em todos os níveis. Né? Você substituir algumas disciplinas é uma coisa. Você substituir praticamente todas é outra bem diferente. Né? O que falta? Você falou da pós, eu também já fiz várias EAD, mas, por exemplo, se você volta para o Antigo Testamento de novo, a pós, além do conhecimento, ela tinha um outro objetivo também, que era se fazer networking, era você ter ali a sua rede de contatos. Com EAD, isso hoje não acontece. Né? Você faz uma pós dentro da sua casinha aí, né? Responde as perguntas, faz uma prova e fechou. Né? Você tem ali um título e acabou, mas você não tem a troca, você não tem mais essa rede de contatos que são fundamentais também para quem está no mercado. Né? Então, sempre tem os dois lados da coisa. Né? Coisas que, por exemplo, eu penso, o EAD hoje, ele também reflete uma mudança da sociedade, né? Que é o individualismo, né? O prezar pelo individualismo. O EAD achou essa brecha, ele casou com esse pensamento individualista também. Porque assim, não quero ter muito contato, não quero sair de casa, não quero, né, me desgastar, então eu continuo. Só que isso também, por outro lado, tira um outro ponto, né, que é exatamente as discussões. Eu me lembro da minha faculdade, a gente discutia, assim, às vezes calorosamente alguns assuntos. E isso é bom, né, porque eu também escuto o contraditório. Eu também ouço opiniões diferentes. Agora, quando eu faço isolado no meu cantinho, eu não tenho contraditório. É aquela coisa assim, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu estou certo. E aí você forma profissionais que vão para o mercado com essa mesma visão, né? Que é o que reflete na nossa sociedade hoje. Você tem profissionais que não aceitam contestação, que se acham deuses, não que antes não tivesse, também tinha. Mas hoje, assim, reflete muito mais, porque você encontrou uma aderência entre as situações. Você não pode contrariar a pessoa que ela já, né, se exalta. Então, assim, eu não tenho problema com, né, o que for falar depois de mim, pode falar uma coisa totalmente diferente. Eu vou encarar como o Bruno colocou. Né, são pontos de vista diferentes. Talvez eu não tenha pensado desse jeito. Né, e posso analisar as hipóteses. Mas isso surge também numa troca em sala de aula, mediado por professor que tem esse papel mediador e formador. Né? E no EAD você não tem isso, porque você tá vendo ali uma tela, e só. Né? Você não tem essa dinâmica. Mas tem aulas interativas. Tem, que quase ninguém participa. Porque normalmente elas também não são obrigatórias. Então, outro ponto que eu também sou crítico é em relação ao material. Já falei um pouco isso ali, mas assim, eu já fiz uma pós-graduação que tinha material impresso, que era enviado para a gente, e tinha as videoaulas. Depois de 2 aulas, eu já saquei qualquer coisa. Eu deixava a videoaula rolando lá, porque eu tinha que marcar como concluído, mas eu pegava o material. Eu prefiro muito mais ler do que ficar ouvindo. Então, eu lia o material, fazia atividade, entregava e pronto, porque é exatamente a mesma coisa. Uma é a cópia da outra. Você não sabe se foi o texto que serviu de base para produzir a videoaula ou se foi a videoaula que serviu de base para produzir o texto. Né? Se confunde, se perde. Então, tem muitos pontos, né, que a gente tem que considerar quando se fala em ensino à distância.
eu acredito que assim, a discussão ela vai muito além, né, do se você é contra ou se você é a favor, que também reflete um outro aspecto da sociedade atual, né, que parece que assim, tudo é binário, ou é sim ou é não. Né, você é do time que é a favor ou você é do time que é contra. Né, eu sou do time que acha que as coisas têm que evoluir. Né, então, não dá para você pensar também o ensino como ele sempre foi. Né, o ensino como ele era 50 anos atrás, e você achar que esse mesmo modelo vai funcionar hoje. Não vai. Né, como que você pode usar a tecnologia, o EAD, dentro da sala de aula? De muitas formas. Por exemplo, se você voltar a pensar lá, né, do Antigo Testamento, aí, nas aulas que a gente tinha lá de história, geografia, que eu sempre achei um saco. Né, porque era aquela coisa, você tinha que ficar decorando datas, né, na história, e decorando onde nascia rio, por onde ele passava, quais bacias ele fazia, era isso. Né? Não se discutia a geografia de uma forma abrangente. Então, isso fazia com que eu não gostasse da matéria. Né? História é a mesma coisa. Por que tem que ficar decorando data de coisas que já aconteceram? Quando o fato mais importante não é decorar a data, é entender o porquê aquilo aconteceu. Né? Então, você pode usar recursos tecnológicos, o ensino à distância, para trazer um mundo para dentro da sala de aula. Né? Apresentar para o aluno subsídios de formação que você, numa aula presencial, não conseguiria. Então, tudo tem os dois pontos. Eu acho que assim, vai muito de como a coisa é pensada. Né? Se for pensar, o EAD é a solução para tudo também? Não é. Né? Porque o EAD também escancara no outro lado. Não dá para falar em EAD sem entrar em questões socioeconômicas, né? e políticas públicas. Você pensar o EAD como solução, beleza, e a pessoa que não tem acesso, né, aos recursos tecnológicos? A gente está falando da nossa realidade, né, do estado mais rico do país, onde a maioria das pessoas tem aí pelo menos um celular com conexão à internet. Mas essa não é a realidade de todo brasileiro. Né? Então, para pensar em levar a educação à distância, você tem que ter uma política pública que garantisse acesso a recursos tecnológicos a todas as pessoas. E a gente tem isso? Não temos. Né? Então, são muitos pontos. É que eu acho que assim, as pessoas tentam achar soluções simples para problemas complexos. Às vezes, não dá, não casa. Né? E, para mim, a educação à distância é um assunto complexo, né? Que demandaria aí discussão de N atores da sociedade, da política, para que a gente pudesse chegar, né, num denominador comum. Né? Não que todos concordariam, mas assim, pelo menos um núcleo comum, uma base comum, né? Assim como a gente tem, né, a NBP, nossa, deu branco agora, mas enfim, depois o Murilo me corrige. BNCC? Oi? BNCC? Isso. Aí, né, que é a base comum curricular. A gente tinha que ter algo semelhante para normatizar, né, o ensino à distância. Né? Então, como fazer? E pensando sempre em políticas públicas, porque aí você tem o lado, você facilita o acesso, mas por outro lado você pode escancarar ainda mais o abismo social, né? Porque você vai acabar incluindo quem tem mais condições e excluindo cada vez mais quem tem menos também. Né? Se você pensa na educação à distância sem pensar em política pública. Né? Então, eu vou parando porque eu me empolgo com o tema, daqui a pouco só eu falei. Mas é isso, acho que assim, a gente tem muitos tópicos para discutir em cima disso. Mas é isso, chega. Caralho. Professor tem essa questão, você começa e não para nunca. Depois de ouvir o Vitor e o Henrique, eu queria perguntar, porque a gente está com 3 professores aqui, né? Que é o Murilo, você, André, e professor de sala de aula, né? E o Henrique. E eu também, porque acontece muito daquele lance de na escola, o professor está falando, o aluno não está prestando atenção. Eu fico imaginando numa aula EAD ainda, ficar tudo fechado, câmera fechada. Um exemplo aqui, que teve uma época, tem o lance do EAD, que é o seguinte, aquela aula gravada. Por exemplo, as pós que eu faço, elas são assim, a aula está lá gravada, eu tenho que ver todas as aulas, que aí libera para eu fazer a prova. Bem, também às vezes eu posso já direto fazer a prova, né?
mas está tudo lá. E também tem aquela que é o seguinte, tem lá o professor ao vivo, tal, mais ou menos o que o Murilo falou. Quando o Murilo falou isso aí de início, me lembrou os camaradas meus da faculdade que estavam fazendo cursinho para passar na OAB. E era do LFG, daquele Luiz Flávio Guimarães, um jurista, o cara até morreu. E tinha ali no Smart, na Smart ali na Avenida, Brasil. Então, aí o que acontece? A aula era ao vivo, mas os caras daqui não podiam fazer perguntas, entendeu? Não podiam fazer, acho que depois até abriu para mandar perguntas assim, mandava, tipo, por e-mail, o cara lia no final lá. Mas você não tinha aquela interrupção que você tem na sala de aula, de levantar o braço e falar, pô, mas tal coisa. Aquela se a aula é ao vivo, qual o objetivo? Se for para não poder interagir, então uma aula gravada resolveria também. Então, mas aí que tá. Era uma aula que era transmitida, que estava sendo ao vivo para alunos lá, em São Paulo. E aí ele transmitia para todo o estado, né, para todas as filiais dele. E aí quem estava nas filiais não conseguia fazer, só conseguia se mandava um e-mail, perguntava para a pessoa responsável pela sala, mandava e lá no fim, aí você perde um pouco. É aquilo diferente, na sala de aula você levanta a mão e pergunta, mas tal coisa não é isso? Aquela troca. Mas a pergunta que depois de ouvir os caras, eu queria que vocês falassem, principalmente vocês três, que como da perspectiva do professor, de que, porra, às vezes está lá na sala de aula, o aluno não está prestando atenção, está dormindo, está fazendo qualquer outra porra. De como é isso online. Eu fico imaginando, cara, assim, ficar, mano, o que esse maluco tá fazendo com essa câmera fechada? Entendeu? Eu ia dizer o seguinte, por exemplo, eu tinha aluno aqui na academia que estava fazendo faculdade e foi logo ali depois que passou o brabo, a parte difícil da pandemia, foi ali 21, 22, por aí que a aula era à distância, mas rolava no horário de aula normal. Só que o cara estava lá treinando. E aí o cara ficava assim, falou, Brunão, eu vou deixar aqui, vou deixar ligado aqui, câmera fechada e meu microfone fechado, porque eu preciso da presença. E tá rolando, o cara tá treinando. Era eu. O cara tá treinando. Eu fiz isso. Não, tinha mais... Então, muita gente fez isso, assim. Entendeu? Muita gente fez isso. Então, aí depois dos caras falaram, eu queria saber de vocês, como vocês se sentem assim. Porque, porra, sinceramente, eu me senti um bosta. Ficava, porra, tô falando pra ninguém nessa merda. Ninguém tá cagando porque eu tô falando, né? Deve ser muito frustrante isso. Mas deixa o Henrique e o Vitor também dar as considerações deles aí dos temas. Ô Henrique, você que é legal disso aqui, que tem um conflito grande de gerações aqui, né? Que tem os caras aqui que passaram na barra pesada, que foi 80, 90, né? Então, nós somos outros tipos de seres humanos, somos até imortais, a gente bebe água de torneira no bar, irmão. A gente é imortal, tá ligado? E tem essa geração frango aí, né, essa bosta de geração Nutella aí, que é do Henrique e do Vitor, né, que pegou, a gente correu para esses caras, a gente andou pra cacete, engatinhou para os caras correrem, e são uma geraçãozinha de merda. Mano, qual a relação de vocês com o ensino à distância, assim? Vocês dois estudaram EAD, né? Tecnólogo tem EAD, Vitor? Zoeira. Então, eu me formei. Então, mano, eu me formei EAD. Um dos alunos que ia treinar e botava a aula pra passar no cantinho ali enquanto tava treinando era eu. Cara, eu me formei EAD, eu concordo com você no ponto de que não tem tanta relevância para alguns cursos, o meu incluso. Eu me formei em logística e, cara, sinceramente, não acredito que o ponto que o André trouxe sobre você perder o network seja relevante quando você vai entrar no mercado de trabalho, mas num contexto geral, cara, eu não acho que eu perdi muita coisa não, hein? Caiu ou foi só terminou já? Eu acho que eu caí, cara. Não, mas de qualquer forma, tá te ouvindo. eu acredito que eu não tenho... Não, mas o network, o Vitor, eu acredito até que o que o André se referiu a network é o lance de se trocar ideia com outras pessoas da sua área, tá ligado? Network não é só pra trampo, é ter contato, tá ligado? Essas coisas, pô, qualquer coisa. É que, cara, isso mesmo. Uma coisa que me pegou no EAD é que tava todo mundo meio no foda-se, tá ligado? Porque o que a gente queria mesmo era só o diploma.
Entendeu? Mesmo quando a gente estava presencialmente na faculdade, eu tive o desprazer de estar fazendo faculdade e ter 5 entrado vezes, na né? faculdade. 5 vezes, 5 né? vezes, exatamente. De ter entrado na faculdade e logo depois ter começado a pandemia, e eu estudei o meu primeiro ano presencial e depois eu fui pro EAD e acabei tendo que me formar EAD por conta da pandemia. E, cara, a galera lá, quando a gente tava no presencial, já era meio foda-se. Então eu acredito que um ponto que o André trouxe é que, cara, se você não for fazer, tipo o Bruno, que fez o primeiro ano 3 vezes para ter bastante base, se você não for uma pessoa que já não vai levar em consideração, já não vai fazer o bagulho direito, lá, tá em casa vai ser irrelevante, entendeu? Se o cara for responsa mesmo, ele vai desenrolar em casa ou em qualquer lugar que seja. E convenhamos também, né, Bruno? As aulas que nós ia na academia era poética, umas paradas nada a ver, né, mano? Tipo, introdução ao método científico. Ninguém tava vendo aula de cálculo na academia também. Pô, eu não tinha cálculo na minha faculdade. Eu não tiro importância de nenhuma matéria, irmão. Eu não sou esse cara. Tá ligado? Mas, mano, o que você falou aí do foda-se, faculdade é assim, mano. Faculdade, às vezes você tá cansado o dia inteiro, você vai pra aula com foda-se ligado. Tá ligado? Meu tempo ainda é pro bar. Vamos pro bar, foda-se. Eu presenciei uma coisa um pouco interessante, mano, que foi o caso da minha irmã. A minha irmã, ela teve um problema muito maior, porque o colegial Além de dela ser sua irmã? foi a EAD. O colegial dela foi EAD. E, cara, essa preparação do pré-vestibular EAD, tanto que um dado interessante depois da pandemia, nos anos posteriores à pandemia, a gente teve os piores resultados do Enem. Justamente porque o ensino à distância para a galera que estava fazendo o colegial na minha época, né? Agora não é mais isso. Para quem estava fazendo o colegial, caiu demais, cara. E para eles foi muito pior. Porque eles sim, tipo, essa interação, essa falta de vontade que as pessoas têm na faculdade, para eles era necessário uma abordagem mais incisiva, que o EAD, na minha opinião, não traz. Entendeu? Se você não for uma pessoa realmente engajada no negócio, você não vai conseguir tirar a mesma coisa de um cara que tá lá, que você vai sentir, por exemplo, na faculdade, pô, quando uma pessoa sai do colegial e ela entra na faculdade, tem aquele conflito, principalmente de idades. E aí você fica, até em cursos técnicos que você vai fazer, pô, você tem um cara de 18 anos lá e um cara de 37, você vai, tipo assim, seu comportamento não vai ser mais o mesmo, justamente porque você não vai estar mais naquele comportamento de manada, coisa que no EAD, você vai estar lá, você vai estar vivendo a sua mesma vida mais ou menos dentro da sua casa. Então, tipo, você não vai ter esse conflito de ter uma convivência que vai agregar na forma como você vai aprender. Então, esse é o network que o André falou, cara. É esse network. Mano, o que eu achava, por exemplo, que uma coisa que você não tem no EAD, aquele lance, porra, de acabar a aula e, porra, tu trocar ideia com o professor depois da aula, assim, entendeu? Só entra no intervalo das aulas, ou no recreio, ou pra ir embora, tu vai trocando ideia, tá ligado? Fica, pô, mas tal coisa assim. Essa ideia, você perde isso, né? Entendeu? Cara, você ganha por outras, por exemplo. Ganha do ponto de que eu falei, que eu estava exaurido de ir todo dia fazer a mesma coisa, entendeu? Eu não assimilava mais nada. Eu não assimilava o que era ensinado, cara. Eu não assimilava. Eu tive grandes professores muito legais comigo e tal. Como eu falei, teve uns que me deram nota, assim, porque gostavam de mim, entendeu? Mas eu não conseguia mais assimilar. Aquilo não servia mais para mim. Mas isso é uma exceção. Entendeu? Tem que ser em cima tem que pensar, como até o André e o Bruno falaram, que o negócio de massificar o negócio, tem que ser um modelo para todo mundo, não dá para falar assim, você vai ser assim, você vai ser assado. É que para mim serviu, entendeu? Que nem o lance da aula gravada, para mim serve, porque eu estudo na hora que eu quero gravar. Eu tenho até tal dia para acabar para ver aquilo. Então, mano, eu me programo. Tem dia que eu chego da academia de manhã, em vez de trampar, eu vejo uma aula e faço uma prova. Tá ligado? Acabo um módulo, entendeu? Então, isso para mim é bom. Só que eu entendo, e aquilo, a gente está falando de uma pós-graduação. Eu acho que que quando eu era moleque, meu irmão uma vez me falou isso que ficou na minha cabeça. Ele falou, escola lá, quando você é criança, assim, você depende 100% da professora, te ensinando as coisas. Quando você vai para o segundo grau, começa a dividir. O professor vai te mostrar as coisas, mas você tem que ir atrás. E na faculdade, irmão, o professor só faz assim, ó. É ali, ó, procura por ali. E é você.
Entendeu? Por isso que eu acho que, às vezes, para ensinos superiores fazer EAD, de boa, tá ligado? Tranquilo. Apesar de perder esse lance de network que o André mencionou e tudo mais, para mim é tranquilo. Agora, ensino fundamental pega muito, cara. Eu acho que pega muito. O ponto que eu trouxe na parte do network, na parte de trabalho, cara, a experiência que eu tive, pra mim, contou pra caralho, velho. Pra mim, contou pra caralho. Eu, hoje, a forma como eu trabalho, principalmente depois que eu comecei a minha vida como prestador de serviços, mano, é basicamente a quem vem da galera que eu conheci nos cursos técnicos, mano. Tipo assim, esse contato com muito mais do que o conhecimento técnico que eu tirei de lá, mano, foi a galera que tava lá. Porque esses caras me colocaram em contato com as pessoas certas, com os fornecedores certos, me ensinaram a cobrar coisa que eu não sabia, tá ligado? Ó, esse serviço você vai cobrar tanto, você tem que, tipo, esse é o cálculo que você tem que fazer, essa experiência que na hora estágio, praticamente. Mano, na hora que eu, cara, pra mim contou pra caralho, mano. Eu, moleque, cruzão, mano. Putz, os caras me ajudou pra cacete. Se eu não tivesse cruzão e cuzão. O quê? Também. Mas se eu não tivesse tido essa experiência de, tipo, esse conflito de interesses, tá ligado? De eu não saber e os caras tá lá pra me explicar como as coisas funcionam, mano, eu acho que eu não teria conseguido fazer as coisas do jeito que eu tô fazendo, não. Então você retira o que você falou de foda-se o network. Retire, então, o que você falou. Você acabou de elogiar. Você vê que quando eu fiz a minha fala, eu coloquei uma divisão entre ensino-aprendizagem e outra questão de educação, que ela é muito mais ampla. Então, quando o Vitor fala dos colegas, enfim, tal, me ensinaram isso faz parte desse processo educativo, que ele é mais amplo. Inclusive, ele é extra-escola, mas, obviamente, ele pode começar também dentro da escola. Porque o processo ensino-aprendizagem, a escola, ela é um pilar fundamental, mas ela não é único. E quando a gente fala da educação como um todo, como para além do ensino-aprendizagem, a escola, ela é um pilar fundamental, mas ela não é sozinho. Tanto que se você lê a LDB, você vê lá as questões envolvendo da família, da sociedade, dos amigos, enfim, né? Ou seja, a educação ela é uma coisa muito mais ampla. E a escola, ela é um pilar importante nisso, né? Então, por isso que eu coloco que EAD, ele consegue resolver, em grande parte, essa questão de ensino-aprendizagem. Mas a questão da educação como um todo fica uma lacuna. Então, nós, seres humanos, a nossa evolução biológica, ela é feita para que nós vivamos em comunidade, em grupos. Nós evoluímos desse jeito. E nesse nosso mundo digital, ele dá uma falsa sensação de presença. Isso é uma falsa sensação. As pessoas, na verdade, elas estão sozinhas, mas ela tem uma falsa sensação de presença. A presença, ela só acontece de forma analógica. Ela não acontece de forma digital. Então, a gente precisa do contato com as pessoas, precisa frequentar os lugares, precisa estar em contato, e isso daí não pode ser retirado, principalmente nos anos iniciais do ser humano, né? Sei lá, até o início da vida adulta, isso aí tem que estar presente, né? Por isso que a educação formal, como a gente conhece, né, ir na escola, sentar na cadeira, sala de aula, os colegas e tal, isso é tão importante quanto o ensino-aprendizagem propriamente dito. É claro que a educação, ela tem também os seus limites. A gente não pode achar que a educação, ela é um macro contexto, não, ela é um micro contexto dentro de um contexto maior. E ela também carrega consigo as suas contradições. E o Brunão deu um exemplo, chegou um momento que eu estava já farto, estava cansado, enfim. Então, isso de fato acontece, né? A gente não pode achar que a escola, por si só, ela se encerra. Não, né? Ela é um contínuo de outras partes da sociedade. Então, assim, mas ainda assim, nós não conseguimos criar alguma coisa que supere essa educação tradicional que nós temos.
Tanto é verdade que se você pegar uma pessoa do século XV e trouxer ela numa sala de aula, ela olhar a sala de aula, ela vai ter uma certeza muito grande de que aquilo ali é uma sala de aula. Por quê? Porque as salas de aula, como a gente conhece, elas mudaram muito pouco em 1000 anos. Mudaram muito pouco. Né? Por quê? Porque esse mundo modelo, mudou de alguma rápido nos últimos forma, 40 anos. O mundo mudou rápido nos últimos 40 anos. E tem mais mudança sim, mas nos 40 anos que uma nos sala últimos de aula, nos outros 500. de aula. Mas Não, eu acho que isso aí... Eu sei, mas isso aí eu acho que é um negócio que não é um negócio que eu acho correto, nem certo, nem bom. Mas acho que isso vai acabar. Isso aí vai acabar, esse lance de escola. Isso vai levar muito tempo ainda, tá? Não tô falando que vai acabar, né, na gestão Tarcísio. Zoeira. Zoeira caralho, zoeira porra nenhuma. Esse cara é contra a educação, como toda a direita safada é. Eu vou dar um exemplo atual. Eu não lembro se foi a Dinamarca ou a Suécia. Eles simplesmente, o que eles fizeram? Eles digitalizaram todo o material escolar. Tudo. Lousa eles aboliram, era só lousa digital e projeção. Eles aboliram tudo. Eles transformaram as classes em classes digitais. Né? Isso não durou 2 anos. Eles tiveram que voltar tudo para trás. Jogar tudo fora, voltar tudo com livro de novo, giz de cera, lápis, caderno, caneta, o tradicional de novo. Por uma questão neurológica, porque o nosso cérebro, ele não é digital, ele é analógico, e ele se desenvolveu em milhares de anos nesse método tradicional de aprendizagem. O nosso cérebro ele não conseguiu mudar essa forma de aprendizagem, que nós demoramos séculos, ou melhor, milhares de anos para conseguir desenvolver, entendeu? Milênios. Isso aí é uma coisa que ela é da nossa biologia. Nós ainda não conseguimos. O cérebro ele tenta de alguma forma se adaptar a essa questão digital, ao celular e tal, mas ele tenta, ele não consegue. Tá? Ele não consegue. Tanto que alguns estudos mostram que existe uma redução na questão algumas medidas de inteligência estão sendo feitos nas novas gerações, né? E acredite-se que, isso aí são especulações, esteja ligado à questão digital, principalmente à questão do celular. Né? Ô Henrique, só uma coisa, deixa só o Henrique aqui. É que o Murilo fez o que o Henrique trabalha, que o Henrique trabalha com uma parada que não tem como ser EAD. O que eu faço é 100%. Assim, a faculdade não é necessariamente 100% presencial, não tem necessidade. Não, estou falando do que você atua hoje, do seu trabalho. Deixa o cara falar, animal. Cala a boca, animal. Falei que você... a educação física como um todo. Mas a educação física como um todo, ela é muito abrangente, né? Ela é uma coisa assim, ela é biológica e ela é humanas. Né? Tanto que o curso ele é dividido em 2, o bacharel e a licenciatura, sendo o bacharel a parte de biológicas e a licenciatura a parte de humanas. Claro que a licenciatura você também ganha licença para dar aula em escola, né? Mas eu também não acho que é isso que faça você se tornar um professor, você ter a licenciatura, não, agora você é professor. Muito pelo contrário, eu acho que você só vira professor a partir do momento que você começa a dar aula, porque a hora do vamos ver, a hora que você entra na sala de aula, é ali que diz se você é um professor ou não. Porque, na minha visão, né, é muito fácil você ter a teoria, você ser detentor do conhecimento, e é muito fácil essa parte, e na hora de você chegar na sala de aula, como é que você vai passar isso para frente? Como é que você vai chamar a atenção dos seus alunos da sala de aula, seja eles crianças, que é o meu caso, né, que eu dou aula para crianças mesmo, os meus alunos mais velhos têm 10 a 11 anos, né, quanto numa questão da faculdade. Aí você fala assim, pô, mas faculdade o cara tá mais interessado. Todo mundo aqui fez faculdade, todo mundo sabe que não era todos os dias que a gente estava totalmente interessado em ver aula. Então, o professor é esse cara, que ele sabe passar o conhecimento, sabe chamar a atenção do aluno, né? Mas o que eu tava falando, a educação física em si, ela não é necessariamente 100% presencial, mas a essência dela né? A parte prática dela é. Então, ali dos meus alunos, cara,
a prática, a essência de ter a aula é uma coisa que se eu chegar para eles e falar assim para eles, eu vou dar uma aula na sala hoje, eu vou explicar para vocês coisas na sala, nossa, eles vão querer me cortar minha cabeça. Simples. Ah, mas eles são criança. Eles vão querer cortar minha cabeça. Essa quinta-feira agora choveu pra caralho o dia inteiro. E aí eu acabei dando aula na sala de manhã, porque a quadra tava tudo molhada. E à tarde eu também dei aula na sala, praticamente pelo mesmo motivo, mas por conta de que também eu tinha que passar uma aula sobre handball, só que eu tava falando sobre as posições, eu tava falando sobre a parte teórica do handball. Né? Então eu estava dividindo por posições, explicando qual que é a função de cada posição, como é que funciona, aonde que eles vão estar, porque eu fiz todo o contexto de passar os fundamentos e depois eu fui para lá. Aí também falar sobre a questão de se eu concordo ou não com o EAD. Eu concordo, eu acho que tudo, que nem o André falou, tudo tem que ser evoluído, né? Que nem eu falei, o meu curso eu não fiz ele 100% presencial, o meu caso foi igual ao do Victor. Eu fiz o primeiro ano presencial, o segundo e terceiro ano foi EAD, e aí eu acabei me formando no presencial. Eu tive aulas presenciais durante a pandemia, eu tive aulas controladas, né? Então ia só a minha turma para a faculdade, a minha turma fazia lá o que tinha que fazer lá na quadra e tal, e ia embora. Mas na minha faculdade sim perde muito, a educação física perde muito, principalmente o bacharel, você perde muito essa questão do presencial. Não acho nem pela questão do troca de conhecimento com os colegas, mas também aquela questão da troca de conhecimento com o professor, de ficar depois da aula perguntar. Eu falava muito com o professor meu, que foi o meu orientador de TCC, eu falava muito com ele de pesquisa. Moleque não falava, isso eu sei. Não, pior que... Não. Minha sala era muito pequena, né, cara? Eu me formei com acho que 14 pessoas na sala, 15 pessoas, sei lá. Minha sala era muito pequena. Não tinha esse tipo de... A gente também ficou 2 anos de faculdade em casa também, não tinha esse tipo de entrosamento. Mas eu falava muito com esse professor e eu fui um caso à parte na faculdade, talvez aí, porque o pessoal já desconfiava que eu era especial. PCD. Mas eu escolhi meu orientador, né? Eu trocava muita ideia com ele, e eu não sabia que eu tinha que dar o tema lá para alguém, eu não sei nem quem que era, dar para alguém o tema que você queria fazer de TCC, e aí tinha 3 professores que seriam os orientadores, e eles iriam escolher a partir dos temas, né? E todo mundo fazendo sobre temas meio que específicos, e esse professor só tava pegando o pessoal que fazia futebol. Aí vai o tonto lá, e eu falo assim, nem sabia disso, eu falei para ele, e aí? O que eu vou fazer de TCC? O que eu posso fazer? Ele falou assim, mas como assim você não sabe? Você não tem orientador? Eu falei assim, você não é meu orientador? Não, você não pode escolher orientador e tal. Não, mas aí a gente vai fazer, eu vou fazer, aí você fala aí o que eu tenho que fazer. E aí, por fim, ele cedeu a pressão. Obviamente, ele cedeu a pressão, ele foi meu orientador. Deu certo que ele conseguiu trabalhar direito comigo. E eu fazia meu TCC no modo EAD, basicamente. Ele mais me respondia por e-mail do que pessoalmente as coisas do meu TCC. Parece aquelas histórias que o cara vai falar, e a gente tá junto até hoje, né, no final. Não, esse tipo de coisa é com você, Tipo lá contando lá, falando, não, que eu insisti pra ele ser meu orientador, tal, ele foi, aí a gente tá junto até hoje, aí, feliz, constituindo família. Eu só dei um ultimato, eu falei, o que eu vou fazer de TCC? Eu só falei isso. Aí ele falou, vem aí então, vem aí na orientação do TCC aí, tal dia, tal hora. Afinal de contas, o que tu falou no TCC? Eu te dei meu TCC pra você ler, cara. Eu falei sobre a importância da potência muscular no boxe. É verdade. É que eu não li, desculpa. Ele ficou 1 ano falando desse TCC. Mano, vocês vão aprender uma coisa, quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão aprender a desligar o cérebro. Quando alguém começa a falar com vocês, vão fazer assim, desliga, foda-se. Cara, eu já sei fazer. Você fica olhando assim, tipo, porra. Eu já sei fazer isso. Foda-se. Eu tô pensando, caralho, eu tenho que lavar tal coisa que tá sujo, ó. O André sabe como é que funciona a academia, né? Então você sabe que quando o pessoal começa a falar, automaticamente o cérebro já desliga, né, André? Tem um pessoal lá que... Exatamente. Principalmente quando junta algumas danças junto lá, né? Aí complica um pouco a vida. Porra de academia essa que vocês vão ter dança. Mas eu já aprendi faz tempo, irmão.
Não, Não antes de estaria aprender aqui a se não ligar- tivesse aprendido a ligar. Então, eu ainda tô nessa fase ainda. Mas você, né? Você força seu cérebro a não ligar, né? Porque você é louco, parça. Se não fosse isso, eu já tinha me matado já. Cada Porra, desgosto. aí a humanidade perdendo, aí, uma grande perda aí. A O humanidade. homem, ô André, esse moleque com segundo grau completo, maconheiro, um dia chegou na academia e falou assim: Einstein estava errado. Tipo, maconheiro com segundo grau completo vai falar do Einstein. É foda. Aí, tá vendo? Aí tu vai aprendendo a desligar. Tu fala assim, ó. Desliga. É um advogado, mano, além de pedante, você é manipulador. Eu disse, André, em minha defesa, que não é consenso tudo que o Einstein falou. Eu disse isso. É o suficiente para esse. Já faz uns 5 anos. 5 não, já faz uns 7 anos. Foda-se. Pra mim é sempre o maconheiro com segundo grau completo falando que o Einstein está errado. Eu falo, as merda que eu tenho que ouvir nessa academia, velho. Puta que pariu. O cara estudou a vida inteira, mas o cara que sabe que tá certo. Foda-se. Rapaziada, vou ter que sair aqui, mano. Não vamos encerrar também. 1h20 já. André, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo de novo. Eu aí. que agradeço. Eu tava vendo aqui. Foi a gente falou sobre o sistema educacional brasileiro, que você participou primeiro. É verdade, foi isso também. E falou também sobre Paulo Freire e hoje sobre ensino à distância. Quando a gente for falar de putaria, essas coisas, eu vou chamar você também para conversar também de suruba, essas coisas todas. Um pouco, né? O cara só fala de educação, o cara fala, mas que cara chato, o cara só fala de escola. Vamos quando a gente for falar de putaria, entendeu? Que às vezes o Murilo traz esses temas assim, ele contando as surubas que ele fazia na adolescência. Vamos trazer o André também para participar das surubas. Acho válido. Você falou que o Murilão era do caso do banheirão, velho. No caso lá do Templo de Isis, né, mano? Lá no Egito Antigo, outra época. Tempos mais simples. Esses caras de musculação que faz banheirão é foda. Rapaziada, bora, gente. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Até mais pra todos. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau. Filhos do Cabaré.